Fala galera do canal, segue os 10 sinais dos INFJ. 10 sinais que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais rara do mundo. Acrônimo, INFJ significa introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado como um dos mais raros do mundo, e constitui apenas cerca de 2% da população mundial. As pessoas que têm este tipo de personalidade têm características muito únicas que as ajudam destacam-se dos outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos e emocionalmente inteligentes, e por vezes são referidos a como o conselheiro ou defensor. Embora possamos pensar que sabemos muito sobre este tipo de personalidade, na realidade é muito mal compreendido. Assim, vamos explorar alguns dos principais traços do tipo de personalidade INFJ, e descobriremos se você for um deles. Número 1. Comprimento de onda diferente. Os INFJ tendem a sentir-se como pessoas de fora, devido ao fato de a maioria dos outros indivíduos estarem numa comprimento de onda diferente do que eles são. A sua função dominante é a intuição. Eles subconscientemente notam padrões em basicamente tudo. Na sua maioria, estes padrões têm a ver com a natureza humana, devido à sua função secundária, sentimento, que os atrai para os outros. A intuição é a capacidade de um indivíduo compreender subconscientemente algo sem saber como ou por que ele sabe. Uma vez que a intuição funciona subconscientemente, pode ser descrita como uma espécie de capacidade psíquica. Contudo, os INFJs têm muitas vezes dificuldade em tentar explicar este ou sexto sentido para outras pessoas, o que muitas vezes as leva a sentir-se isoladas ou puramente incompreendidas. Número 2. Querer as coisas perfeitas e procrastinar frequentemente. As pessoas com este tipo de personalidade lidam frequentemente com um medo constante de falhar. Esforçam-se por atingir a perfeição, e esforçam-se por ultrapassar as capacidades normais de um indivíduo normal. Isto significa que os INFJs procrastinam muito, devido à sua necessidade subconsciente de encontrar perfeição em quase tudo. Ainda que, realisticamente, possam fazer todas estas coisas de que têm medo sem ter de se esforçar tanto. Dito isto, os INFJs têm dificuldade em lidar com as críticas, porque realmente destacam-se nas suas mentes, por vezes lavando o feedback positivo que recebem. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, acham mais fácil libertarem-se de esta necessidade de perfeição. Podem permitir-se cometer mais erros, ou concentrar-se na sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis relativos aos seus objetivos de vida. Número 3. Valorizar a beleza e a qualidade da beleza, e qualidade são coisas que um INFJ se esforça por encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar rodeado de sofisticação e beleza. São especialmente atraídos por coisas de alta qualidade, tais como comida fina, roupas bonitas, e qualquer coisa de bom artesanato. E embora o seu foco em artigos sofisticados vá contra a sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Dito isto, os INFJs são tipicamente minimalistas. Preferem ter algumas coisas bonitas do que um monte de coisas medíocres. Número 4. Calor e encanto. A maioria de nós não se senta muitas vezes ao lado de um estranho, e se encontra a dizer-lhes o nosso maior medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJs são pessoas tão encantadoras, que não é raro um estranho partilhar facilmente tal informação com eles. As pessoas com este tipo de personalidade têm tipicamente uma aura que faz os outros sentirem-se incrivelmente confortáveis e em paz quando estão à sua volta. Quase toda a gente gosta de estar na sua companhia, e são muito bons a pôr pessoas à vontade. Não só são indivíduos de confiança e encantadores, como também são maravilhosos ouvintes, que falam em termos compreensíveis, e conhecem outros onde se encontram. Número 5.
altamente perceptivo dos outros, os INFJ são capazes de ler muito bem outros indivíduos, e são capazes de compreender os seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles próprios não são tão fáceis de compreender, e isso pode ser difícil quando se está a tentar compreender alguém tão bem como eles o compreendem a si. Os INFJ não são apenas muito bons a ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, eles também usam a sua intuição para cavar bem abaixo da superfície da mente de outro indivíduo. Ficam intrigados com a forma como a mente de outras pessoas funciona, e descobrem o que torna-os únicos à sua própria maneira. Muitas vezes podem facilmente dizer quando alguém lhes está a mentir, ou mesmo quando alguém está a mentir a si próprios. Número 6. Absorver as emoções de outras pessoas. É comum que os INFJ absorvam as emoções de outras pessoas, e as interpretem como os seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém à sua volta estiver excitado, muitas vezes ficarão excitados como bem. Se alguém estiver estressado ou ansioso, pode também sentir-se estressado ou ansioso. Sentir as emoções dos outros para além das suas próprias pode ser avassalador. Mas também proporciona uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJs podem dizer com confiança a outras pessoas que vão ficar bem. Número 7. Criar profunda intimidade emocional. A maioria dos INFJs podem parecer reservados ou tímidos na presença de pessoas que não conhecem bem. São muitas vezes vistos como misteriosos ou meramente privados. Mas, na realidade, são bastante relacionais. Pode demorar apenas um pouco de tempo para eles para se abrirem aos outros e mostrarem o seu verdadeiro eu. Os INFJs anseiam por ligações autênticas e procuram confiar nas pessoas a um nível mais profundo. E devido à sua capacidade de simpatizar e ter conversas significativas, estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza, introvertida. Embora os INFJs sejam fáceis de socializar, são indivíduos introvertidos. Sabem como se misturam eficientemente em ambientes sociais, mas também podem sentir-se totalmente em paz com um círculo de amigos bastante pequeno, que são dignos de confiança e merecedores do seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJs ficam geralmente sobrecarregados e exaustos em grandes contextos sociais ou multidões. Embora tenham uma capacidade inata de lutar nestes ambientes sociais, eles também precisam do seu próprio tempo individual para relaxar e recarregar. Número 9. Sensível ao conflito. Os conflitos tendem a enviar tipos de personalidade INFJ para um estado de estresse. Esforçam-se por criar relações harmoniosas com as pessoas que lhes são próximas e desejam para que essas pessoas ajudem a manter a harmonia na relação. Quando surge um conflito, isto pode perturbar fisicamente o seu optimismo aparentemente constante natureza. Muitas vezes terão dificuldade em dormir ou concentrar-se quando estão a pensar num conflito que tem a ver com eles ou com alguém de quem eles se preocupam. Pode mesmo estressar os seus corpos, ao ponto de lhes causar dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. Claro que isto não significa que as pessoas com este tipo de personalidade procurem evitar todos conflito. Mas com o tempo, os INFJs aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos enquanto se levantam para as suas próprias necessidades, ao mesmo tempo, e fazem-no com absoluta compreensão de outros. Número 10. Orientado para o futuro, a força de vontade é um aspecto muito importante deste tipo de personalidade. Os INFJs farão muitas vezes tudo o que puderem para se aproximarem dos seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão numa relação que parece não ir a lado nenhum,
Ou se estão empregados em algum lugar onde não gostam, ou não veem um futuro, romperão a relação ou deixar o seu emprego. Além disso, os INFJs são também muito críticos, em relação às circunstâncias do passado, e tendem a lembrar-se das más experiências. Para evitar os sentimentos negativos, que muitas vezes acompanham estes flashbacks, eles tipicamente preferem viver uma vida centrada no futuro.